Queridos amigos, companheiros de jornada evolutiva, aqui estamos mais uma vez para dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos estudar sobre os atributos da divindade. Mas antes, para iniciarmos nosso estudo, vamos pedir essa espiritualidade amiga, companheiros espirituais, nosso Mestre Jesus, que continue envolvendo nossos corações e que nós possamos iniciar esses estudos com a prece que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, Pai querido, mas livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, iniciamos a pergunta do Livro dos Espíritos, uma 10ª, que Kardec pergunta aos Espíritos: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E os Espíritos respondem para Kardec: não, falta-lhe para isso o sentido. E o nosso comentário será sempre que a natureza íntima de Deus é e continuará sendo, por muitos milênios, um enigma para o homem. Nossa inferioridade intelectual e moral não permite que tenhamos acesso ao mistério da divindade. No entanto, temos absoluta certeza do seu imenso amor pela sua criação. E isso nos basta em matéria de conhecimento, mesmo porque, à medida que evoluímos, passaremos a compreendê-lo melhor. Esse entendimento virá com nossa evolução intelectual e moral. Aí, aos poucos, nós compreenderemos a respeito da divindade e de seus mistérios. Na 11ª pergunta, o Kardec pergunta aos Espíritos: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E os Espíritos respondem a Kardec: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Logicamente, quando tivermos nos afastados dos vícios, desejos e paixões, e as nossas ações nos campos da matéria e do espírito estiverem voltadas para o bem dos nossos semelhantes, aí sim seremos fortes candidatos para compreender os mistérios de Deus e da natureza que nos envolve e que também ainda constitui um mistério para nós. O planeta Terra, esse mundo de provas e expiações que está passando em transformação, ainda somos presos às coisas materiais. Enquanto existir em cada um de nós o egoísmo, a inveja, a ambição, o orgulho, a vaidade, seremos ainda tão pequenos para compreendê-los ou tua ideia da divindade do Pai.
Na 12ª pergunta, Kardec pergunta aos espíritos: embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? Resposta dos espíritos: de algumas, sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, entrevê-los pelo pensamento. Nesse momento, eu me pergunto, e a todos nós que estamos estudando o Livro dos Espíritos: Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente bom e justo, e não age diretamente nos homens, mas através dos homens, esperando que cada um de nós consiga amealhar acontecimentos e conhecimentos para só então iniciarmos o pagamento de nossas dívidas com as sombras. Deus só cobra de quem pode pagar. E tudo que tinha que nos dar já foi inserido em nossa consciência. Ou seja, as leis de Deus estão em nossa consciência. É tanto que quando nós praticamos alguma coisa errada, nós pedimos perdão a Deus, ficamos envergonhados e dizemos assim: eu não queria fazer isso. Por quê? Porque a lei de Deus, a nossa consciência, começa a nos cobrar. Principalmente se nós já temos uma ideia da leitura ou a ideia da doutrina espírita que nos dá conhecimento necessário para que nós possamos crescer, amar, cuidar do próximo. Por isso que a doutrina espírita nos diz que fora da caridade não há salvação. Essa é a ideia que nós já temos. Temos que praticá-las. Na 13ª pergunta, diz assim: quando dizemos que Deus é eterno, infinito e imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos a ideia completa de seus atributos? Os Espíritos respondem para nós: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir um grau supremo essas perfeições. Portanto, se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, ele já não seria superior a tudo. Não seria, por conseguinte, Deus. Por estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conhecer. A nossa ideia a respeito dos atributos de Deus ainda é embrionária, está apenas no começo, e só com o passar do tempo, após muitas e muitas reencarnações, iremos adquirir o conhecimento necessário para esse tipo de análise, que requer perfeição, iluminação interior. Nossa preocupação maior no momento deve ser o trabalho em favor dos outros, numa simbiose de amor e caridade, que nos levará à perfeição, sem que devamos nos preocupar com o tempo, que, em síntese, é quem dará o aval
para entrarmos no reino dos céus. Assim acabamos com a parte que fala da atributos da divindade. Iremos entrar na 14ª pergunta, que fala de panteísmo. Kardec pergunta aos espíritos: Deus é um ser distinto? Ou será, como opinam alguns, o resultante de todas as forças, de todas as inteligências do universo reunidas? Os espíritos respondem da seguinte maneira: se assim fosse, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser, ao mesmo tempo, uma e outra coisa. Deus existe, disso não podeis duvidar, e é essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais no labirinto, donde não lograreis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditareis saber, quando na realidade nada sabereis. Deixais, consequentemente, de lado todos esses sistemas. Tendes bastante coisa que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretender despenetrar no que é impenetrável. Meus amigos, as forças que regem a natureza estão sob o controle de Deus. Logo, não poderiam representá-lo, nem ser o resultante dessa união. O orgulho e a vaidade humana que provocam essas distorções de entendimento. À medida que alcançarmos a iluminação, tudo fica mais claro e conseguimos ver Deus como Ele realmente é. Uma consciência energética de integração universal que está em todo lugar e, ao mesmo tempo, em lugar nenhum. Na 15ª pergunta, Kardec, não satisfeito, pergunta aos espíritos: que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam parte da divindade e que constituiriam, em completo, a própria divindade? Ou, por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta? Os espíritos respondem: não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos, ser uma parte de Deus. Assim compreendemos que Deus é uma individualidade cósmica, única e sem comparação ou associação a outros seres, pois em caso contrário seria vulgarizado. É a consciência maior do universo, está em tudo e tudo está nele, como se fosse uma colossal usina de forças ligada a bilhões e bilhões de outras usinas, de menor parte, que recebe a energia da usina matriz. Numa integração fluídica constante de movimentos invisíveis, imperceptíveis, à mente humana. Queridos irmãos, companheiros, vamos partir para a pergunta 16, que nos diz assim: pretende os que professam esta doutrina achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus, sendo infinito,
os mundos, Deus é por isso mesmo infinito, não havendo vazio ou nada em parte alguma. Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente, que se pode opor a este raciocínio. Essa pergunta que Kardec faz aos espíritos. Eles nos respondem. A razão, refletir maduramente, se não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Naturalmente, se não colocarmos Deus na posição de diretriz única e inteligente, dificilmente iremos descortinar os mistérios que nos envolvem. Deus criou e continua criando incessantemente, pela sua exclusiva vontade, tendo como auxiliares a cocriação, os espíritos imortais, que somos nós. Mas não se pode fazer nenhum tipo de comparação em relação a Deus, pois isso nos torna pequenos diante dele, que é, na realidade, um grande pensamento. Assim, queridos irmãos, encerraremos o estudo do dia de hoje. Na próxima terça-feira estaremos fazendo conhecimento do princípio das coisas. Antes de terminar, vamos pedir a Deus, ao Mestre Jesus, essa espiritualidade amiga que está sempre conosco, para que nós possamos encerrar o estudo do dia de hoje com a prece que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, Pai querido, mas livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que a paz de Jesus permaneça conosco, graças a Deus.